Bem-vindo, bem-vinda, tudo bem com vocês? E hoje aqui no canal A Viagem que está na sua sexta reprise. E toda vez que essa novela é reprisada, é um sucesso. Vamos relembrar algumas curiosidades, alguns números desse sucesso que voltou aí em 2025, sucesso dos anos 90. E A Viagem, hein, gente, que tá aí na sua sexta reprise, não vale a pena ver de novo. E quem tem saudades, tá matando as saudades. É a segunda vez que eu tô fazendo um vídeo aqui sobre A Viagem, eu fiz há algum tempo atrás. E ainda postei de novo, quer dizer, já teve uma reprise aqui no canal. E eu tive a honra de receber aqui no canal, vou deixar no final do vídeo, Breno Moroni. O Breno Moroni, gente, para quem não sabe, é ninguém mais, ninguém menos que o Mascarado, o Adonai. Essa novela teve uma coisa muito importante, que é a arte, né? Quando você faz entretenimento, você está fazendo entretenimento, as pessoas rirem, se divertirem, aliviarem as tensões. Agora, quando você coloca uma mensagem dentro desse entretenimento, transforma num patamar mais alto. E tinha um tema muito forte, a novela. Tema muito forte, né? A novela criou muitas coisas boas, né, nas pessoas. Né? Teve relatos de pessoas falando, inspirado na novela, eu transformei a minha vida, que aquilo foi bom para mim, porque meu... Eu canso de falar, de realmente relatar isso, que ele foi super generoso, de uma paciência, receptivo, e eu tive uma aula com ele, foi muito legal. Nem falo de entrevista porque eu não sou entrevistador, né, gente? Enfim, e tô batalhando aqui pelo espaço no YouTube, tem um espacinho, mas é pequeno ainda. Eu já vou pedindo para vocês se inscreverem, curtir, comentar, ajude o canal a engajar. A novela foi escrita pela Ivani Ribeiro, que era, na minha opinião, uma gênia da teledramaturgia. Ela é autora de Mulheres de Areia, Sexo dos Anjos, ela fez muitas coisas. E aí, a novela, na verdade, A Viagem, gente, ela é um remake de uma novela da Tupi, A Viagem, de 75, que a Diná, quem fazia era a Eva Vilma, e o Otávio Jordão, que na verdade era César Jordão, foi um ator Altair Lima. O Alexandre era o Everton de Castro. E o Theo era o Tony Ramos. Bom, gente, a Ivani Ribeiro, ela manteve a essência da novela, fez algumas adaptações, claro, porque a primeira versão é de 74 e a outra 94, 20 anos depois, mudou muita coisa. A Ivani Ribeiro, quando escreveu a novela, ela tinha colaboração da Solange Castro Neves. E aí a Ivani, ela estava doentinha, e aí quem redigia para ela os textos era a Solange Castro Neves, para ver se ela aprovava ou não. E a Ivani Ribeiro se baseou em dois livros do Chico Xavier também, que é A Vida Continua e O Nosso Lar. A novela fala do kardecismo, ela aborda esse assunto de vida após a morte. A Viagem ficou no ar de abril a outubro de 94. E o sucesso foi tanto que ela é uma das novelas, é a novela mais assistida dos anos 90. Ou melhor, retificando, é a novela das 7 mais assistida dos anos 90. De tanto sucesso que fez A Viagem. E a Cristiane Torlone, minha gente, a Diná, ela foi meio que enganada para fazer essa novela, porque a Cristiane Torlone, ela tinha passado um momento muito difícil, ela perdeu um filho em um acidente de carro, ela até fala às vezes do assunto, mas... E aí ela foi viver o luto em Portugal, ela saiu do Brasil nos anos 90, e aí o Wolf Maia chamou a Cristiane para fazer A Viagem. E quando ele mandou um texto para ela em Portugal, ele falou que era uma comédia, para enganar a Cristiane Torlone. E ela leu
os primeiros capítulos e viu as cenas de ciúmes da Dinah e achou mesmo que fosse uma comédia. Então ela veio enganada e ela quase que não fez a viagem. Então ela caiu numa pegadinha aí. Ainda bem para nossa felicidade, né? A Viagem foi uma novela que tratou com muita propriedade o kardecismo, o espiritismo. E aí aumentou, isso fez alavancar as vendagens dos livros espíritas na época. E as vendas aumentaram 50% de acordo com as livrarias. A Cristiane Torlone, gente, já falou algumas vezes que ela alugou um apartamento provisório. E aí ela falou que estava no apartamento, ela contou isso em algumas entrevistas, e que o apartamento ele fazia uns barulhos, e que o quadro mexia, que tinha uma energia estranha. E que a gente começou a gravar, eu estava morando provisoriamente num apartamento que eram antigos que tinham... Sabe quando nos quartos tinham aqueles botõezinhos que você apertava e na cozinha baixava onde que estava chamando? Uhum. No começo das gravações, a casa não ficava em paz, ficava apitando. Quarto 1, quarto 2, caía coisa na sala. Aí um dia eu liguei para o Wolf, que é de uma família espírita muito tradicional de Goiás. Eu falei, Wolf, a gente pediu licença para fazer esse trabalho? Sobre isso, e aí o Wolf Maia falou com uma pessoa e aí eles meio que pediram licença para tratar o tema, um tema que é tão forte e que tem uma energia, né, gente? Você pode não acreditar, pode não ser sua religião, mas a energia. E a Cristiane relatou isso algumas vezes, que ela, depois que o Wolf resolveu a situação, nunca mais aconteceu. Em uma live que ela fez em 2021 com a Lucinha Lins, elas comentaram, lembraram acontecimentos da trama, falaram daquele entrosamento que as irmãs tinham, porque uma sente quando a outra está chegando. É muito bonita a relação da Estela e da Dinah. E não é só amor não, que às vezes elas se desentendem ali, saem umas tretas, mas elas se amam muito. Eu acho muito linda essa parte e dessa ligação que as duas têm. E aí ela falou que foi uma cena muito difícil que ela fez, foi do enterro ali, da cremação do Alexandre, né? E a Lucinha Lins lembrou que quando elas iam fazer essa cena, tinha a sequência do helicóptero também, e que daí ela pensou muito na Cristiane, e aí tinha uma borboleta que toda hora aterrissava no caixão cenográfico, na direção da Cristiane. Espantaram várias vezes e a borboletinha ficava lá amarela. E é que a Lucinha ali sentiu uma energia muito forte e ela viu que eles estavam protegidos ali. Da outra vez que eu fiz o vídeo aqui no canal, em algumas pesquisas de que a atriz cotada para fazer a Dinah era a Regina Duarte, e aí não deu certo. Não sei se ela já estava reservada para a História de Amor, porque a Viagem é de 94 e a História de Amor é de 95. Então, a Regina Duarte quase fez a Dinah. Mas já pensou? Vocês acham que ia combinar a Regina Duarte como Dinah? Difícil. Bom, gente, eu falei que na primeira versão, o Altair Lima, que fazia Otávio Jordão, não era Otávio. Era César Jordão. E por que mudaram? Então, Rafa, mas por que mudaram o nome do personagem? Porque na novela anterior, a antecessora da Viagem, Olho no Olho, o Reginaldo Faria fazia um vilão que chamava César. Então, para não ter confusão, eles colocaram Otávio Jordão, que combinou super com Fagundão, e que é o advogado ali poderosão, que fica apaixonado pela Dinah. E aí por isso que mudaram o nome do personagem. O Cláudio Cavalcante, gente, que interpretava o Dr. Alberto, com muita verdade, ele faleceu em 2013, mas na época da novela ele recebeu muitas cartas de agradecimento devido às palavras de amor e conforto que ele sempre dava. E ele não era praticante do espiritismo. A Cristiane Torlone mesmo já falou isso, que ele não era. Ele fazia tão bem que a gente acredita que ele é. Depois da novela, aí ele se interessou pelo assunto, aí ele realmente aderiu ao kardecismo.
mas ele não era, ele é um ator e tanto, né? Era um ator, né, que faleceu em 2013. Ah, tem uma fofoca aqui. Foi durante as gravações de A Viagem que Andréa Beltrão conheceu seu marido, o diretor Maurício Farias. Estão casados até hoje, têm filhos, e eles se conheceram na gravação da novela. Começaram a namorar, estão até hoje juntos. Eles têm 3 filhos. Andréa Beltrão é muito discreta, ela não fala nada da vida dela. Inclusive, ela já disse que não gosta de se ver. Eu tenho curiosidade de saber se a pessoa se assiste, vê as reprises, dá uma sapiada, né? Eu vi na rede social a Lília Cabral se vendo em Tieta, né? Será que ela se vê em História de Amor também? Será que ela se vê como Sheila às vezes? Acho que ela assiste, lembra. Andréa Beltrão não gosta, gente. Ela falou que não se vê, que ela tem aflição. Não gosta. Cada um, né? Gente, nas novelas, não tem como falar de novela e não falar de trilha. Eu até gosto aqui, quando eu falo de uma novela, de mostrar a capa nacional, a capa internacional, que eu acho que é uma coisa que que mexe com a nossa memória afetiva, né? Porque... E aí, na época de A Viagem, a novela foi um sucesso. As trilhas juntas, tanto a nacional como a internacional, elas venderam 700 mil cópias. A nacional, que tem a Cristiane Torloni na capa como a Diná, vendeu 124 mil cópias. A internacional, 576 mil cópias. E a capa, gente, é icônica. Andréa Beltrão como Lisa, né? E uma pose super bonitinha. Eu adorava essa capa, adoro até hoje. E eu tinha fita cassete pirata dessa trilha, gente. Vendeu 576 mil cópias e as músicas tocam até hoje na FM. Então, eu sou uma pessoa, um jovem senhor, eu ouço FM às vezes dirigindo e toca na FM, né? E a gente não tem como... Era uma época, gente, que a música tocava e você já lembrava do personagem. Hoje em dia não tem muito isso, né? Infelizmente, se perdeu. Mas as trilhas eram muito fortes e a gente gostava até dos comerciais. E eu ficava pensando, quem vai sair no internacional? Quem vai sair no nacional? Eu me estendi muito aqui. Eu já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar. É gratuito, por favor, curta, se inscreva, não paga nada. Então, mas para resumir, A Viagem é uma novela que fala de amor, fala de perdão, fala de luto, de perda, de vida após a morte. É uma novela muito, mas muito bonita e tocante. Eu sou fã como todo mundo. Confesso que nessa última vez que eu soube da reprise eu fiquei meio... mas de novo, mas é importante. Quem não conhece, para quem não conheceu, para quem não teve a chance, assistir A Viagem. Curta, comente, assiste, compartilhe, tá bom? Ajuda o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.